Elas vêm de muito longe. O espaço é o mesmo, mas o tempo é outro. Foram feitas por homens ou mulheres ao longo dos milênios que nos antecederam e que nos moldaram. São as estatuetas que o mundo moderno batizou de Vênus. Até hoje eu pensava que a Vênus mais antiga tivesse por volta de 40 mil anos, como eu havia lido. Mas hoje leio que há duas outras, mas bem mais antigas. A história é uma ciência que vive pregando peças a si própria. A cada ano, alguma nova descoberta desconstrói alguma teoria. Mas toda ciência, afinal, é assim. A ciência não descansa. Existe uma parte do passado que é tão remota que a história deixa de ser história para se tornar pré-história. É o terreno em que os fatos não são interpretados pelo que está escrito, pois não há escrita. É quando os arqueólogos se tornam cada vez mais imprescindíveis, pois o que o passado deixou são apenas sinais, cada vez mais esparsos, cada vez mais raros à medida que o tempo recua. As estatuetas de Vênus da Idade da Pedra sempre me causaram uma certa estranheza, mas eu nunca havia me debruçado sobre esse tema com o interesse que ele merecia. Nos últimos tempos, comecei a investigar o porquê dessa estranheza. Em primeiro lugar, eu entendi que era pela evidente habilidade de quem as havia feito. Alguém que viveu há 30, 20, 40 mil anos atrás. Em segundo lugar, porque essa habilidade foi usada para representar corpos com partes muito exageradas, mas de uma maneira que demonstrava uma grande capacidade de observação anatômica e um curioso refinamento. Me surpreendi ao saber que todas as Vênus são pequenas, de 5 a 15 centímetros, e que provavelmente eram amuletos para serem levados ou guardados. Uma delas, talvez a mais conhecida, tem uns 11 centímetros e foi encontrada na Áustria. Apelidaram ela de Vênus de Willendorf. E só ela já é desconcertante. A começar pelas formas elegantemente obesas. Apesar do exagero nas formas, ela é graciosa. Mas o que mais desconcerta nela é uma descoberta bem recente. A pedra na qual ela foi esculpida não existe na região onde ela foi encontrada. Esse mineral é encontrado a uns 500 quilômetros de distância, na Itália. Ou seja, ao longo do tempo essa gordinha fez uma longa viagem. Por quê? Pois é, por quê? Perguntas essenciais para se ir adiante, perguntando e procurando. Evidentemente, há muitos outros porquês. Talvez o mais instigante é que em quase toda a Europa essas esculturinhas aparecem. E ao longo de dezenas de milhares de anos. Se 1000 anos é uma medida gigantesca para a nossa escala de tempo, imagine 10, 20, talvez 30 mil anos atrás. Dezenas de milhares de anos, centenas de séculos, em que a prática de esculpir pequenos ídolos femininos se manteve, com diferenças de região para região, diferenças anatômicas, mas com surpreendentes semelhanças. Na pequena dimensão delas, no exagero nos seios, barriga, nádegas, genitália e na ausência de pés, além de uma estética muito, muito refinada. Essas mulherzinhas são a ponta de um iceberg. O que será que oculta o chão abaixo dos lugares onde elas foram encontradas? Não sabemos quase nada. Mas só por saber que pouco sabemos e que embaixo da terra está toda uma história para ser contada e recontada, isso é desafiador. Inspiradora e provocativa, essa história ainda não contada se move em nós, nos atravessa de diversas maneiras. Com o pouco que sabemos, somos capazes de teorizar. E com o muito que não sabemos, só nos resta imaginar. O que é quase nada, mas já é alguma coisa. Agora um cálculo bem conhecido, mas numa escala diferente. Se toda a história da nossa espécie fosse contada apenas em 1 hora, a sociedade industrial e de consumo, essa em que vivemos, duraria apenas os últimos 5 segundos. Dos 59 minutos e 55 segundos restantes, portanto, o que sabemos? Se dos nossos 5 segundos
sabemos muito menos do que imaginamos.